Olá, meus amigos. Olá, meus amigos, minhas amigas. Você que me segue neste canal, Zeca, o Pregador da Cruz, e convida você já para estar conosco em nosso canal. Você possa já dar seu like aí, dar seu compartilhar, dar sua visualização, que é muito importante. Vem nos ajudar nesse canal que nós estamos aí começando. E creio que você e nós vamos ter realmente vitórias em Cristo, porque aqui você vai ouvir somente da palavra de Deus. Palavra de Deus que estará contextualizada na nossa vida, na sua vida, na vida de cada cidadão brasileiro ou mundialmente falando, vai se encaixar a palavra de Deus. Venha comigo então para ouvir a palavra de Deus neste momento, e que Deus te abençoe, Deus te guarde, porque nesses tempos finais que se aproxima o arrebatamento da igreja, se aproxima também a grande tribulação e coisas não agradáveis, não assim que Deus gostaria que acontecesse com a humanidade, mas infelizmente a sociedade mundial hoje ela tomou uma direção totalmente pessoal de se isentar de Deus, se afastar de Deus na sua jornada, na sua caminhada. Isso não é de hoje, isso já vem se arrastando já em milhares de anos, desde quando Adão e Eva pecaram, então a humanidade começou a buscar o seu curso, a sua vontade, e aí está o resultado caótico, o resultado desastroso para a humanidade. Pois bem, eu quero passar para você aqui sobre um assunto que vem acontecendo atualmente nos Estados Unidos, a respeito do tema de hoje o arrependimento segundo a palavra de Deus. Seria o avivamento segundo a palavra de Deus, tá certo? Eu quero passar para você como introdução o que você sabe sobre avivamento, sobre despertamento, sobre o acordar. O apóstolo Paulo fala a respeito do seu tempo. Ele mandou uma carta para a igreja de Éfeso no seu tempo, há 2000 anos atrás. Essa igreja de Éfeso está hoje na Turquia, mas era Ásia Menor no passado. E ele falou a respeito, ele estava preso em Roma, ele mandou uma carta para essa cidade de Éfeso, aos irmãos da igreja, e para passar para aqueles que estavam lá realmente ainda em dúvida se aceitaria ou não a seguir Jesus Cristo. E ele falou abertamente, e no seu texto fala assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te e Cristo te esclarecerá. Seria então despertar, a palavra vem de avivamento, e Cristo te esclarecerá. Tá certo? Agora, quando você olha para o contexto de avivamentos na história da humanidade, você percebe que o avivamento, o despertamento, quando Deus produz um arrependimento numa sociedade mundial, não é um despertamento nacional. Nunca foi um despertamento nacional, tá certo? E sim local, numa cidade, como está lá acontecendo agora em Asbury, nos Estados Unidos, como aconteceu nos séculos passados com as pregações dos pregadores do passado, então a era apostólica, e assim vem acontecendo no Brasil. Teve aqui o pregador nos anos 60, o pastor falecido já, famosíssimo, pastor Billy Graham, John Baker, entre outros que pregaram no Brasil, Jimmy Swaggart, e enfim, o próprio aquele pregador também americano que pregou em toda parte do mundo também. Então Martin Luther King, né, também, que pregou muito a palavra de Deus e produziu avivamentos, mas não foram avivamentos nacionais. E hoje está esse bate-papo, essa conversa a respeito do que está acontecendo, se é um avivamento de Deus, se é um avivamento bíblico. E só que eu quero passar para você que quando você pega o livro de Atos, capítulo 2, na palavra de Deus, vou ler para você aqui rapidamente, o livro de Atos mostra
uma situação muito interessante, quando aconteceu um avivamento lá, e esse avivamento produziu realmente mudanças na vida das pessoas e mudanças locais, porque Israel era para ter um arrependimento nacional, que seria Israel era para ter um avivamento espiritual nacional das autoridades para o povo, e aí então Deus enviaria de volta o seu Messias. Só que não houve esse manifestar, não houve essa decisão das autoridades. Então não ocorreu um avivamento, um arrependimento nacional. O avivamento vem do arrependimento, tá certo? É o despertar vem do arrependimento de uma pessoa, tá certo? Então a pessoa se arrepende. O que é arrependimento? Arrependimento, a pessoa está indo para o norte, ele volta para o sul. Ele está fazendo tais atitudes, tal coisas erradas que não convém fazer, ele muda radicalmente e para de fazer aquilo e volta para fazer o que é certo. Então, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de direção e arrependimento por isso aí, tá certo? Então, a pessoa é despertada por Deus a se arrepender e arrepender-se para vir para Jesus Cristo. E aqui então fala que quando o apóstolo Pedro pregando lá em Jerusalém, ele estava pregando o seu discurso, pregou, e ele pregando a palavra de Deus, profecias para o povo de Israel, mensagens bíblicas, usando profetas, usando escritura do Velho Testamento para fortalecer a sua pregação. E aí então ele fala assim no versículo 37, capítulo 2 de Atos, para ver o entendimento aqui. Aqui a pregação da palavra de Deus produz um despertar e produz arrependimento para voltar para a verdade que liberta, que é Jesus. Então fala aqui assim, ouvindo eles, né, isto, a população que estava ali, tá certo? Mais de 3.000 pessoas, compungiram seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, aqui então Pedro deu a resposta, arrependei-vos, como falei para vocês, arrepender, volta a face para Cristo, volta para Cristo, sai desta vida de pecado, sai desta vida de erros perante Deus, de rebelião contra o Criador, volta para o seu Deus, o Deus de Israel. Então ele fala, então, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Tá certo? Aqui então fala o que aconteceu. Então aqui houve uma pregação da palavra de Deus. E quando fala isso aí fala assim então que o Espírito Santo usando a palavra que Pedro estava pregando, então muitas outras palavras testificava, e Jesus exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então ali, arrependimento, através da pregação da palavra de Deus, ela produz o que? Salvação de uma geração perversa. Eu saí de uma geração perversa para vir para Jesus Cristo. Então, o despertar que Deus produz numa pessoa, na história da humanidade, para salvação, para libertação, ele produz um despertar pelo Espírito Santo. Um pregador está pregando a palavra, não importa onde, na cidade, no campo, aonde fosse, e hoje, no passado, essa pessoa ouve a palavra e Deus já sabia que aquela pessoa iria abraçar a fé em Jesus Cristo. Essa fé vem na pessoa, desperta ela se arrepende daquilo que estava fazendo, então ela vai se salvar daquela geração perversa, que hoje tem uma geração perversa. O apóstolo Paulo falou, hoje tem uma geração má e corrompida, uma geração má e corrompida. Hoje existe essa geração perversa hoje, que não quer saber de Deus, não quer saber da palavra de Deus. Hoje tem um conluio de pessoas, são inimigos de Deus, haja vista aí a nova ordem mundial, com suas ideologias, com seus seguidores, com seus asseclas, com suas pessoas, com a plataforma pronta para abraçar o anticristo, o inimigo de Deus que virá logo pela frente.
Então, isto é, Deus desperta, aviva a pessoa, seu coração, ela se arrepende dos seus maus caminhos, abraça uma fé em Jesus Cristo, sai daquela geração perversa e vem a caminhar com Jesus. Isto é o avivamento, avivamento na palavra de Deus, o despertamento que seria produzido um arrependimento. O avivamento aviva a pessoa, desperta a pessoa, como Paulo falou, desperta tu que dormes, acorda, levanta-te dessa escuridão, desse sono que você está, dessa cegueira espiritual, e Cristo te esclarecerá e dará a você a vitória eterna em Cristo Jesus. Tá certo? Quando o apóstolo Paulo fala a respeito disso, ele cita também um texto em sua homilia, que ele fala sobre de onde vem o avivamento e como produz o avivamento. O avivamento não é apenas um movimento emocional, um movimento sentimental, um movimento sentimental de sair, de fazer um grupo, fazer uma manifestação. O avivamento é local. Hoje, o que está acontecendo na cidade americana de Augsburg é uma situação local. Haja vista que a nação americana, na sua história de existência, ela foi uma nação protestante. Ela foi uma nação que já foi usada por Deus para pregar o evangelho para outros lugares do mundo, para o mundo todo. Lançou muitos pregadores, de lá saíram muitos pregadores, de lá saíram igrejas batistas, presbiteriana, congregacionais, Assembleia de Deus, adventistas, várias igrejas, vários pregadores, vários pastores, vários missionários saíram da nação americana e foram para o mundo todo, para todos os países, todos os continentes possíveis e ilhas, pregar o evangelho. Uma nação protestante, usada por Deus. Mas, porém, de 50 anos para cá, essa nação ficou odiosa perante Deus. Ficou odiosa, tornou-se uma geração perversa. Haja vista que você deve saber disso aí. Então, se ocorrer esse avivamento, esse arrependimento dessa cidade de Augsburg, nos Estados Unidos, pela pregação da palavra de Deus, haver arrependimento, e esse povo, essas pessoas saírem da geração má corrompida que está nos Estados Unidos e buscar uma fé em Jesus Cristo, e esta fé, esta pregação da palavra de Deus começar a inundar todos os Estados Unidos e produzir em todos os estados dos Estados Unidos, e milhões de pessoas se converterem ao Senhor Jesus Cristo, foram despertadas pelo Espírito Santo, haver uma conversão nacional, aí haverá um arrependimento, e Deus então não vai punir a nação americana, que está proposto por Deus punir essa nação americana. Mas hoje é local ainda. Isso que eu li e ouvi, diz que aquele movimento estará lá ainda lá, orando ali naquele local por mais 3 semanas. Mas veja bem, a nação americana de 50 anos para cá, ela tornou-se odiosa para Deus. Haja visto que você tem o estado de São Francisco, né? Na Califórnia, a cidade de São Francisco, Califórnia, é a capital do homossexualismo. Você tem uma cidade nos Estados Unidos, também na Califórnia, que colocou como numa praça a estátua de Baphomet, que é aquele bode assim, um corpo humano com cara de bode. Esse é culto a Satanás. Então o satanismo, o demonismo, as ideologias do mal, de Satanás, tá certo? Está nos Estados Unidos. É uma nação que está realmente no olho de Deus para ser punida logo, logo. Então, por isso que eu digo que o arrependimento acontece numa situação local e não nacionalmente falando. Porque Israel ouviu as mensagens dos profetas, não houve um arrependimento nacional. Não houve um avivamento nacional, houve bolsões de pessoas. Aí o apóstolo Pedro veio com os demais apóstolos, pegando em Atos.
Também não houve um despertar nacional, não houve um arrependimento nacional. Houve 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, e aí foi até um tempo, depois cessou aquele tempo. Aí entrou o apóstolo Paulo pregando para a nação de Israel também, para seu povo, e houve um despertar. Aí o apóstolo Paulo foi para o leste europeu, foi para a Ásia Menor, e foi para a Europa, pregando o evangelho, mas também não houve um despertar espiritual, um arrependimento continental da Europa para a palavra de Deus, para abraçar uma fé no Senhor Jesus Cristo. Não aconteceu. Então ali em Augsburg, Estados Unidos, é uma situação local, tá certo? Porque a produção do arrependimento nacional só vai acontecer com Israel quando o São Messias vier. Quando a nação de Israel passar pela purificação do julgamento, que haverá a purificação de Israel na grande tribulação de 7 anos, profetizado pelo profeta Daniel, Mateus 24, o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2, e depois Apocalipse, fala sobre esta proposta que vai acontecer. Até então, nada mais vai acontecer. Então, é muito importante prestar atenção que o apóstolo Paulo fala aqui na sua carta aqui, Romanos capítulo 10, versículo 17, ele fala, de sorte que a fé é pelo ouvir. A fé que deve produzir numa situação local e depois estadual e nacionalmente falando, a fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Então a pessoa tem que ouvir a palavra de Deus, e o próprio Deus, como eu falei em Efésios 2, 8, 9 e 10, lá fala que porque pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, a fé é um dom de Deus na pessoa, para que ninguém porque não é pelas obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. É uma fé que Deus coloca na pessoa, porque Deus, antes do mundo existir, a Bíblia fala no seu conselho de presciência divina, na sua sabedoria divina eterna passada, tá certo? Podemos assim dizer, Deus já sabia quem iria aceitar hoje, no século 21, 22, no século 20, 19, 17, assim para trás, quem iria aceitar seu Filho amado, Jesus Cristo, como o único e suficiente salvador da sua vida. Então, é muito importante prestar atenção nessa questão, que o arrependimento ele é produzido pelo despertar de Deus em situações locais e não nacionalmente falando. Você não pode lançar essa experiência de Augsburg para o mundo todo. Não, porque haja vista que o mundo todo não vai ter um despertar mundial. Não vai ter um arrependimento mundial agora. Vai ter, sim, pessoas aceitando a Cristo segundo a eleição de Deus. Segundo a eleição de Deus, tá certo? Então, no tempo do Senhor, porque o Brasil hoje é um país praticamente evangélico ou cristão, mas já visto que 60% hoje da nação brasileira, hoje, nos seus 120 milhões de pessoas, são pessoas evangélicas, são pessoas, que têm uma fé judaico-cristã, prática ou não prática, mas são pessoas evangélicas. Houve um crescimento volumoso da mensagem da cruz no Brasil e houve uma adesão. Pessoas que saíram da geração má corrompida e vieram para Cristo nesses últimos também 50 anos. Isso é fato. E fato contra fato, isso não é argumento. Então, mas não houve no Brasil um avivamento nacional por ter essa adesão de pessoas abraçando uma fé em Jesus Cristo. Houve um cessar. Haja visto que, infelizmente, uma metade pagãos e são inimigos de Cristo e não vão abraçar uma fé em Jesus Cristo, vão passar pegando tribulação como o chapéu velho. Então, chama a tua atenção aqui. Cuidado com movimentos emocionais e não espirituais. Se houver um despertar de conversão a Cristo Jesus, vai ser local, não vai ser nacional. Porque a nação de Israel, infelizmente, ela está dentro do contexto do Brasil, contexto da Europa, Ásia, África, todos os continentes estão num processo de abraçar o anticristo. E os crentes em Jesus Cristo estão no processo de serem arrebatados para os céus, quando a última trombeta soar, logo, logo, segundo a palavra de Deus, que Paulo fala. Quando a última trombeta soar, então
os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados e irão para os céus com Deus. Então, meus amados, então aqui fala que de sorte a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, todo despertamento, todo arrependimento local, estadual ou nacional de uma nação ou de um país, se houver nacionalmente falando, tem que ter pregação da palavra de Deus, com vários pregadores pregando, sintonizado pelo Espírito Santo para pregar e haver essa transformação nacional. Que no meu crer, no meu ver, não vai acontecer, porque na verdade a palavra da fé está sendo pregada hoje nas redes sociais, na televisão, e está sendo pregada no mundo todo, e cada vez mais a ojeriza, a revolta, a perseguição contra cristãos cresce volumosamente falando. E sem contar também que existe a apostasia da fé profetizada pelo apóstolo Paulo, que está em curso aí. Então, ninguém pode lutar contra a profecia. Se é uma apostasia, então não haverá um despertamento mundial. Haverá, sim, um afastamento e o arrebatamento da igreja, porque o mundo está sendo preparado para abraçar o anticristo e não para abraçar uma fé no Senhor Jesus Cristo. Isso a Bíblia fala assim. Mas você que é um servo de Deus, permaneça firme, constante e inabalável na obra do Senhor. E se você que não é salvo em Jesus Cristo, venha para Jesus hoje e agora. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, porque Jesus está voltando e você precisa então ter um arrependimento da sua vida, sair dessa geração má corrompida e vir para Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima live.